Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu aqui de novo. Mãe e pai saíram, foram lá em Cajazeiras, na nossa Belém, ou na minha Belém? Cajazeiras Maria são duas comunidades, né? São territórios juntos, o qual nos tiraram de lá, mas a gente não deixa de ir lá. Por que será? Porque Deus não tolera injustiça, Deus não tolera ruindade, Deus não tolera maldade, Deus não tolera trapaças. Cada um se verão com Jeová. Já falei. Todos que estão no pecado se verão com Jeová. Trapaceiros, mentirosos, enrolões. Quem vive no segundo casamento. Quem vive na prostituição, no adultério, com o outro se deitando. Vão se ver com Jeová. Minha Bíblia diz que lá no céu não entra prostituto, adúlteros, mentirosos. A minha Bíblia diz que lá não entra adúlteros, feiticeiros, mentirosos, etc, etc, prostitutos, tudo que ama e comete a mentira. Ou se arrepende, ou é filho das trevas. Tem pessoas que dão lugar para as trevas e eu acho que nunca vai ter um encontro com Deus porque não quer. Porque quem quer é só se arrepender. Mas quem não quer vai ver vai passar a eternidade num lugar não tão agradável. Se aqui no mundo, na terra que a gente se encontra, a gente passa situações adversas como eu, né? Vi praticamente dolorida ou doída desde que eu tive chikungunya. E foi na mesma época, né? Que uma das minhas irmãs se separaram. E o espírito da cobra, hoje que eu entendo que é o espírito da cobra o espírito da cobra de Jezabel, que domina muitos casais que vivem no segundo casamento, que não é a vontade de Deus, dentro da igreja, dentro do ministério, prostituição e muita coisa, pecado, contamina nós inocentes, nós ingênuos, nós que não sabemos se estamos sendo enganados ou não. Deus é com os ingênuos, Deus é com o menor, Deus é com quem é justo. Então, há um narcisista oculto aí, que ele gosta de estar profetizando, falando na mente das pessoas, coisas que Deus não está. Diz que Deus está com tal fulano, qual tal pessoa? Deus não está com tal pessoa. Está ele, o demônio. O demônio do narcismo. O demônio do narcisismo está oculto nas redes sociais, dominando a muitos. Esse demônio, ele usa as pessoas. E as pessoas, se não vigiar, vai para o inferno. Eu sempre coloco aí, tenho que colocar todos os dias, o vídeo da cobra, porque foi algo que o Senhor me direcionou, né? Apareceu do nada praticamente no YouTube. É um tipo de um espírito, de um demônio, que eu já sonhei com ele, minha mãe já sonhou com ele. Por que será? Porque Deus se revela para quem está na brecha. Então, oremos e vigiemos, que o inimigo pode usar qualquer um de nós se a gente não vigiar. Então, quando ele lança suas setas, é pra gente cair, é pra gente continuar no erro. Mas Deus não quer que a gente continue no erro. Então, quem vê esse vídeo e continua no erro, tá pedindo para ir para onde? Tá pedindo para ser condenado, levado ao inferno. Porque Deus avisa, Deus já avisa os seus, Deus mostra os seus o que precisa. Deus mostrou oculto e escondido. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que a mente jamais imaginou, é o que eu tenho preparado para aqueles que eu amo. Olhe, casamento é coisa sagrada, é coisa difícil, é coisa divina também. Difícil para os que não sabem conviverem, né? Eu vou dar um exemplo. Então, toda vez que falso profeta, ou pessoas que são profetas são usadas pelo falso profeta, pelo espírito de satanista, eu sinto na minha cabeça fisgada.
na hora vem assim, espírito de cobra. Eu sinto a fisgada. Espírito de cobra, espírito de narcisismo. Tá mentindo. Espírito tá dizendo que Deus está com a pessoa e Deus não está. Deus não está com certas pessoas. Oremos e vigiemos. Porque de Deus ninguém zomba. Então, um certo dia, eu já cismava de segundo casamento, porque aparecia demais na igreja lá nas Marias, a qual o pai dirigiu, que é uma congregação no sítio, aqui é cidade bem próxima, né, que é Bom Jesus. Só aparecia lá gente separada. Só aparecia atribulados, e todos eles praticamente tinham espírito. E todos eles praticamente têm um espírito que eu sinto isso, um incômodo na minha cabeça. Toda vez se alguém mente, toda vez se alguém fala alguma coisa, sinto como um espírito de narcisismo, um espírito de narcisismo oculto, um espírito que é vencido na oração e no jejum. Sinto que é um espírito ou pessoas que foi contaminada com um espírito mau. E essas pessoas todas me feriram em palavras. E eu não entendia. Até eu ficar cada vez mais doente, cada vez mais doente. Desde que meu cunhado saiu, eu fiquei doente. Desde que foi se passando e essas pessoas chegando separadas lá na igreja, separada. E eu comigo. Porque essas pessoas me ferem e tem algo estranho falar, eu com Deus. Tem algo oculto, tem algo oculto. Eu nunca me relacionei com um homem que já foi casado, nunca quis nem quero. A não ser que o homem tenha sido junto, a não ser que o homem tenha filho, porque às vezes acontece de, a maioria das pessoas hoje, os jovens, já teria às vezes algum caso e às vezes acontece de ter filho, acontece de serem solteiros, né? Mas casado no papel nunca foi a minha vontade, nunca. Então por aí se tiram os verdadeiros profetas do Senhor, ou os servos do Senhor, os pastores, são os chamados para esse ministério. A Bíblia diz que o chamado do pastor é árduo. Eu não sou pastora porque talvez eu não sou pela lei judaica, o correto, quem é para estar no altar é os primogênitos. Aqui é minha primogênita, a nossa primogênita é Marta. Mas no seno, Deus escolhe qualquer um porque Deus é com o menor. Lembra da irmã que foi revelada por Deus, que Deus era com o menor? Em parte, Deus é com os menores que não têm, talvez, tão com tantas condições, com quem é justo, com quem é honesto. Eu penso assim, mas às vezes eu penso que é com quem é a menor da casa. A maioria quem são usados por Deus hoje em dia estão sendo as mulheres. Por que será? Todas as meninas praticamente do YouTube, se vocês olharem, são cristãs que têm revelação e visão ou alguma coisa, experiência com Deus, são mulheres. É difícil ter um homem falando sobre isso. Então, oremos e vigiemos, porque a mulher é mais sensível à voz de Deus. Então, um certo dia, eu já cismava, porque chegava essas pessoas sempre me feria. E essa dor que eu sinto assim, ó, diante de Deus, eu não tô mentindo. É uma dor que eu sinto daqui pra cá. É como se fosse no osso, no crânio. E um especialista que eu já acompanho há muito tempo, né? Na verdade, o professor Rafael, ele fala que narcisismo causa dano cerebral. Aí existe narcisistas ocultos, né? Até para ir para a igreja, a gente tem que desligar o celular. Porque os narcisistas ocultos são terríveis. Então, quem deve ficar com o celular ligado em um culto, dentro de um templo, é o pessoal da mídia. É a equipe da mídia e ninguém mais. Porque é terrível esse sistema de narcisismo, o narcisista oculto. São pessoas como se fossem psicopatas. Eles não têm dó nem pena de ninguém. Eles são monstros. Para mim são monstros. E pode ser homem ou mulher. As coisas deles são tóxicas. As atitudes deles são tóxicas. Toxidez é como se fosse um ácido no nosso cérebro. Toda vez
que machuca, é como se estivesse queimando o nosso cérebro. Vocês têm noção que é isso? É algo muito dolorido. Pra mim é dolorido. É daqui para cá, eu sinto. Então é como se fosse realmente talvez uma fisgada de uma cobra, de uma serpente, de um veneno. Pra você saber como é algo terrível. É algo espiritual, mas é algo... verdade, é algo espiritual, mas é algo natural. Natural porque acontece sempre. E algumas pessoas vivem doentes talvez por causa disso. E eu vivia doente, eu sou filha de pastor. Eu sou do louvor e aqui essa região sempre tentou entulhar o meu ministério de louvor. Porque satanista e a sua cambada tem raiva de quem louva. Ou de quem é do ensino da palavra, da intercessão e do louvor. Nós temos que estar na brecha para estar no ensino da palavra, no ministério do louvor e na intercessão. São os líderes, né? Os líderes do ministério do louvor, são os pastores. É quem deve estar posicionado, né? A fazer a vontade do Senhor. Então, se não estiver na posição como Deus quer, está em pecado. Deus não tolera pecado. Deus não gosta de pecado. Deus veio para os pecadores, mas Ele não tolera o pecado. Deus veio para o pecador que não tem consciência do pecado. Porque quando alguém peca, inconsciente é uma coisa. Agora, quando uma pessoa peca consciente, sabendo que aquilo é pecado e faz, oremos e vigiemos. Então tem gente que gosta de estar no pecado e não quer se arrepender. Tem gente que sabe que está no pecado e não quer se arrepender. Deus falou uma, Deus falou duas, Deus falou três. E a pessoa ainda não quer se arrepender. Então, uma hora, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. É justiça e é fogo consumidor. Porque tudo demais é muito. Oremos e vigiemos e possamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a estar em sua presença. Me ajuda a estar fazendo a sua vontade como tu queres. Me ajuda a ser como tu queres. Porque não é fácil agradar a Deus. Às vezes, para agradar a Deus, possa ser que nós desagradamos algumas pessoas. Ou o sistema. Mas quem agrada o sistema não agrada a Deus. Acho que estão chegando. Mas quem agrada o sistema não agrada a Deus. Então, um certo dia, eu já cismava de que tinha alguma coisa estranha. Às vezes, o irmão acho que estava oculto, escondido. Quando um dia eu entrei numa rede social de uma autoridade, eu achava que era solteiro, mas eu não entrei por isso. Tipo assim, eu entrei, olhei lá o que estava postando, olhei para as mãos, solteiro e tal. Aí de repente vi um comentário. Quando eu vi um comentário de uma mulher, na hora, aquilo me irritou. Eu não sei, eu fico perturbada, irritada mesmo. É uma coisa espiritual. Na hora, cobra. E eu fiquei tão nervosa. Por isso que eu falo que às vezes eu tenho autismo, ou é alguma coisa espiritual, autismo por narcisismo. Tá, vou já, mãe. Que eu saí de si. Então talvez eu tenha isso. Eu tenho muitos sinais de autismo. Então eu fiquei inquieta e só vi isso na minha mente. Cobra. Ela é uma cobra. Espírito de cobra está nela. Quando eu entrei na rede social dela, eu vi que ela já tinha sido casada. Tira e queda. Eu falei, olha aí. Meu Deus. Fiquei na minha, eu falei, o casal tão lindo. Tão lindo. Mas não estão lidos por Deus, estão lidos pela cobra. Uma grande autoridade. Autoridade política. Aí, quando isso aconteceu,
Eu fiquei na minha, mas só com Deus. Eu fiquei tão nervosa que eu quebrei algo dentro de casa. Porque eu com dor inquieta e muita coisa assim. Eu sou assim. E eu sou sensível. Então assim, o Espírito Santo não falou diretamente. Mas quando vinha isso, cobra, e eu aperreada. Aí, se passaram meses, ou 2 meses, eu não lembro direito. Ou mais de um mês, acho que uns 2 meses. Do nada eu tava no YouTube e apareceu esse vídeo da cobra. Que quando eu vi isso, eu falei, é o que eu passo. É isso. Segundo, casamento não é de Deus. Quem casou, a Bíblia diz, o que Deus uniu não separa o homem. Não é para separar. Se foi casado no papel, está unido perante a lei. A pastora Sarachi vai falar sobre ligações de almas. Se qualquer rapaz que tem relação ou mulher com alguém, quando é solteiro, você fica ligado a essa pessoa e tem que fazer a desligação de almas. E muitos não acreditam isso. Então, pessoas não podem estar tendo relação com um e outro como fosse cachorro ou como fosse bicho. Porque o sexo foi feito para o casamento, para o matrimônio. Então, quando alguém casa e separa com outra pessoa, não é a vontade de Deus. Deus quer que esse casamento seja restituído. Ou então a pessoa viva só. Por quê? Eu nunca casei. Mas isso é para os casados, né? Que precisam voltar para a sua esposa ou seu marido ou viver só. É duro. Mas é a vontade de Deus. Tem que ter arrependimento. Não pode estar com outro. Não. Prostituição, adultério não pertence, nunca foi a vontade de Deus. E é quebra de princípios. E tanto pode afetar as pessoas que assim vivem, assim fazem, como os demais à sua volta, ou qualquer pessoa. Pode atrapalhar a vida dos outros. Como esse vídeo da cobra, é claro. A cobra entra dentro da igreja, ciranda, faz o que ela quer fazer, colocando sentimento onde não é para existir. E lá a menina filha do pastor doente. Então, pastores, observem aí a igreja de vocês, os filhos de vocês, que às vezes algum pode estar padecendo por causa dessa cobra que gosta de cirandar. Essa cobra, ela vive nessa região há muitos anos. Uma irmã do Natal, um dia morávamos ainda em Lagoa de Velho, quando essa cobra, ela apareceu para uma irmã, na época que a gente era pastores em Lagoa de Velhos. Essa cobra entrou e foi pro conjunto de mocidade. Olha só o que eu passei com o abuso de uma psicopata. Abuso físico, psicológico, tá? Que eu vivo dentro até hoje. Abuso físico e psicológico. Mulher psicopata, mulher narcisista. Então tem homens e tem mulheres. São pessoas usadas pelas trevas. Deus revelou a irmã no sítio de oração. E minha mãe sabe disso. Minha mãe tá aqui, ela tá de prova. E se ela quiser, ela pode constatar e contar. Depois que aconteceu isso nas Marias, a separação da minha irmã com meu cunhado, minha mãe que viu essa cobra entrando no telhado da nossa casa. Olha o que aconteceu. Quando chegamos aqui em Bom Jesus, eu sonhei com essa cobra. Então, é um espírito maligno. Até eu entrar na rede social dessa autoridade e ver o comentário dessa mulher, e na hora ficou. Até um dia eu entrar na rede social dessa mulher, dessa autoridade política, e eu ver o comentário dessa mulher, e só pelo comentário eu falei, veio aqui na minha mente, é cobra. Não vou citar nomes por ética. E quando eu falei, exatamente, é espiritual, é o bicho mesmo que usa. E quando eu fiquei assim, eu fiquei muito perturbada, muito ruim mesmo, ao ponto de não entender por que eu senti isso. Sem conhecê-los, sem nunca ter visto. Eu nunca vi na minha frente. Só vejo de redes sociais, só conheço. Aí quando entrei no perfil dela, vi que ela tinha sido casada. Eu falei, o espírito da cobra que uniu eles.
Não foi Deus. Por mais que a Bíblia diz que só um rei, reis no Velho Testamento, né? Estamos no tempo da graça. No tempo dos reis, ou do Antigo Testamento, os reis podiam ter várias mulheres, mas nunca foi a vontade de Deus. Nunca será e nunca vai ser. É pecado. Aí, tinha um rei que casou com a Esté. Lembra da história? Porque ele foi em conversa do companheiro dele, um diabo, usado pelas trevas. Deus é tão lindo, permitiu para dar livramento a uma nação, a uma judia e seu povo. Ó, ou descendentes de judeus naquela terra. Mas não foi a vontade de Deus. Deus permitiu, mas não foi a vontade de Deus. Eu que não quero que acontecesse comigo, nem com nenhum da minha casa. Porque nunca vai ser a vontade de Deus. Pode ser a vontade permissiva de Deus, mas a vontade de Deus não é. Deus não dá treva, nem o querrinho para ninguém. Cada um que se conserte se veja com Deus, ok? Então, bom obedecer o vídeo da cobra. Casou no papel, vigie no casamento. Façam por onde andarem bem. Se não deu certo, aí vai ter que carregar a cruz como o apóstolo Paulo carregou. Foi fazer a obra de Deus, ele tinha um espinho na carne. Talvez fosse um casamento, né? Ninguém sabe. O correto é voltar para a esposa, é voltar para o esposo. Quem assim é casado. Mas se a pessoa for um narcisista ou alguma coisa do tipo, ou uma pessoa tóxica, ou bruto, ou o que for, um abusador, vai voltar? Não vai voltar. Vai viver só, para a glória de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor. Não é a vontade. A vontade nossa é uma coisa e a vontade de Deus é outra. Oremos e vigiemos. Oremos e vigiemos. Eu nunca fui de julgar ninguém, mas desde então que eu sinto os sintomas e eu sinto quando tem alguma coisa oculta, e quando eu vi esse vídeo, é para abrir os olhos e é para ver quem é que está certo e quem é que está errado. O vídeo está certo. O vídeo foi alguém que fez e colocou lá na internet. Quem quiser, só coloca no YouTube que aparece. Só pesquisar esse tipo de demônio. São pessoas que oram, que têm visões, discernimento e ouvem a voz de Deus, como Cornélio, como Pedro, como José do Egito, como José, pai de José de Jesus, Maria, mãe de Jesus. São pessoas que têm relacionamento com Deus. Quem não tem, está precisando buscar. Para não pecar e não fazer os outros pecar. Amém? Se arrependo, porque a palavra do Senhor tem sido essa: arrependimento. Eu creio que Jesus está mais próximo de voltar. Alguém pode estar esperando coisa grande. Eu não estou esperando coisa grande. Eu estou esperando o meu Jesus voltar. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ajude a continuar fazendo a vontade dEle até os últimos dias. Junto é uma coisa, ter filho é uma coisa, agora ser casado no papel é outra. É ligação de alma, é ligação, é um triângulo, né? Você está ligado em Deus. Ou volta para o cônjuge, ou vive só pro resto da vida. É a cruz de cada um. Cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. Os solteiros estão livres, desimpedidos, para fazer o que Deus quer, né? Casar com quem quiser, debaixo da obediência, não debaixo de manipulações. Oremos e vigiemos. A paz do Senhor a todos. Bom é obedecer a Deus para ir para o céu. Agora o que tem muitos é querendo fazer tudo que tá na carne, mas não vai para o céu. Adianta? A Bíblia é clara. Vamos para a palavra do Senhor. A paz do Senhor.